Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao 43º episódio do Quarto Excepcionais. Para quem ainda não nos conhece, o Quarto Excepcionais é um programa focado em discussões relacionadas aos recursos excepcionais, mais especificamente ao recurso extraordinário especial e ao acesso aos cortes superiores. É um prazer estar aqui com vocês. Olá, Ive. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Quarto dos Excepcionais. É isso aí. No episódio de hoje, nós receberemos a professora Gisele Welch para tratar da emenda constitucional 125, que instituiu o filtro da relevância para a admissão do recurso especial. Gisele é pós-doutora em Direito pela Universidade Heidelberg, na Alemanha, mestre e doutora em Teoria Geral da Jurisdição e Processo pela PUC do Rio Grande do Sul, professora de Processo Civil no curso de graduação e pós-graduação Lato Sensu e também advogada. Gisele, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso evento. Fique muito à vontade, é um prazer lhe receber. E aí, combinamos aqui, selecionamos algumas questões, Gisele, para lhe perguntar, e aí você pode começar e depois eu pergunto alguma outra questão, mas vamos lá. Muito bom. Pelo lugar, muito obrigada pelo convite, né? Fico muito honrada de estar aqui com vocês, com a Dulce, com a Ive, que são queridas colegas, né, de militância do processo civil, do Elas no Processo e de outros encontros vários aí que o processo civil nos proporcionou. Então, são caras colegas, as quais eu admiro. Esse projeto eu acho excepcional, redundante, né? De fato, excepcional, porque os recursos excepcionais, eles demandam muitas especificidades, tem muitas, né, em termos práticos aplicados aí, controvérsias, então esses debates são muito pródigos e muito também contributivos para a prática forense. Eu acompanho vocês, parabenizo pelo projeto e agradeço a oportunidade de estar aqui para falar desse tema tão palpitante e importante, né, que é a inserção do filtro recursal da relevância no recurso especial por meio da emenda constitucional 125 de 22, recentemente, né, promulgada aí, e está já em vigor, né? Então, eu estou muito feliz, estou à disposição de vocês, eu acho que eu vou deixar, então, a Ive começar com as ponderações para ir respondendo ao longo do nosso debate. Obrigada. Gisele, querida, um prazer receber você aqui. Como você falou, já nos conhecemos aí de outros eventos, outros carnavais, e para a gente é uma honra ter uma processualista tão qualificada e com tanta expertise aí em tribunais superiores, brasileiros, estrangeiros, e assim, eu queria imensamente agradecer de coração aqui a sua participação. Queria começar do começo, te fazendo uma pergunta mais conceitual, assim. Queria trocar uma ideia com você sobre qual é a origem, né? Qual é a inspiração do filtro recursal de relevância previsto na Emenda Constitucional 125. Perfeito, Ive. Então, eu acho que é importante a gente contextualizar, né, da onde que surgiu essa emenda constitucional, porque talvez para alguns, nossa, mas que rápido, que pouco debate que foi, né, promovido antes da promulgação dessa emenda constitucional, que traz enfim, uma repercussão tão grande para o recurso especial, para o funcionamento do STJ. Na verdade, essa emenda constitucional, ela é originária de 2012, né? Ela estava há 10 anos tramitando nas casas legislativas, com a marcha lenta, né? Ficou paralisada um tempo no Senado, ela foi para o Senado em 2017, e realmente no último ano, né, ela passou a ter um andamento mais rápido, aí com bastante, digamos assim, participação, né, e assim, contribuição do STJ, da presidência, no sentido de aprovar, né? A preocupação do tribunal para melhorar o funcionamento, que a gente sabe da realidade com o gestionamento do STJ. Mas a verdade é que ela é uma emenda, essa emenda constitucional ela já tem 10 anos de tramitação, tá? Eu acho não, ela veio na esteira, né, do que aconteceu com a emenda constitucional 45 em 2004, que inseriu o filtro recursal da repercussão geral no recurso extraordinário, né, como requisito aí, né, para admissibilidade do recurso extraordinário, então, limitando o acesso, né, aí dos recorrentes ao STF, que é uma corte constitucional, e como tal, precisa, então, tratar de questões constitucionais relevantes, com repercussão. Então, seguindo essa linha, né, já que lá na época também não foi determinado esse tratamento ao recurso especial, eu acho que surge essa emenda constitucional muito por causa do congestionamento, da dificuldade de funcionamento do próprio STJ. Como todos sabemos, o STJ foi criado com a Constituição de 88,
né, muito no afã de também tirar a carga de trabalho do STF e, infelizmente, brevemente, com pouco tempo de funcionamento, ele também já se encontrava congestionado, né, embora sua competência seja diversa, enfim, a promoção da uniformização da legislação federal, né, mas com o tempo e rapidamente a gente viu um STJ funcionando mal, prestando uma entrega jurisdicional com problemas, né? E não com a qualidade necessária pela tão importante função constitucional. Então, vem daí, a origem vem desse contexto do STJ que não conseguiu, né, só não conseguiu resolver, ajudar tanto a questão da sobrecarga de trabalho do STF, que também acabou apresentando a sua sobrecarga institucional, e aí, seguindo a linha da repercussão geral, surgiu a ideia de também inserir um filtro de relevância, né, para restringir os recursos que chegam ao STJ. Mas também acho importante falar que existe um congênere no direito estrangeiro, porque a gente sabe que, né, no Brasil quase nada se cria, tudo se copia, né, e inclusive se importa, né, do direito estrangeiro. Existe na Alemanha, gurias, né, e eu tenho como falar um pouquinho melhor, porque eu realmente estive, como a Dulce me apresentou, eu fiz pós-doutorado na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, em 2019, e lá eu examinei o funcionamento do recurso de revisão, que é o recurso análogo ao nosso RESP, perante o Bundesgerichtshof, o BGH, que seria o tribunal correspondente ao nosso STJ. E, embora, né, a Alemanha não seja um país de precedentes, como Estados Unidos, Inglaterra, por exemplo, né, só as decisões do Tribunal Constitucional que tem eficácia vinculante, esse tribunal ele tem uma autoridade para o sistema impressionante. Ele exerce uma função prospectiva muito grande, especialmente no julgamento da revisão. Então, ele consegue realizar a outorga da unidade do direito, no sentido de estabilidade, né, de estabilização, previsibilidade do sistema, de uniformização, tá, das suas decisões. E lá eu verifiquei que existe como requisito de admissibilidade a relevância, a transcendência. No alemão, Grundsätzliche Bedeutung, tá, que significa importância fundamental. O que isso quer dizer? O recorrente tem que demonstrar para subir, para ser julgado o recurso de revisão pelo Tribunal Federal Alemão, tá? Que aquela matéria tem transcendência, tem uma importância fundamental que transcende a esfera das partes, né? Então, basicamente, o que tem na repercussão geral e o que agora se pretende com a relevância, tá? É um filtro de admissibilidade, é um filtro recursal, melhor dizendo, é um requisito de admissibilidade que funciona muito bem lá. Claro que a Alemanha, o BGH, tem as suas especificidades, né, tem a sua realidade que a gente tem que, evidentemente, que mutatis mutandi, contextualizar com o Brasil. A gente não pode só pretender trazer de lá para cá e achar que está tudo certo. Eu também acho isso, mas eu fiz esse estudo comparado e achei bastante interessante. Em 2019, eu descobri essa emenda constitucional que eu não conhecia, tramitando no Brasil, e passei a acompanhar, né? Então, assim, respondendo mais objetivamente, Ive, tem uma origem, uma inspiração, tá, de direito comparado, que existe na Alemanha, certo? Do recurso de revisão perante o BGH, tá? O requisito da importância fundamental, tá? Que funciona como um filtro recursal para selecionar as matérias que vão ser julgadas pelo BGH e, portanto, para não congestionar o tribunal para que funcione melhor, com mais eficiência, tá? E acho que aqui, né, além dessa inspiração de direito comparado, que já iluminou certamente a repercussão geral também, tá? Porque esse filtro na Alemanha existe desde 1975, então há muito mais tempo. E aqui no Brasil, o filtro da repercussão geral no recurso extraordinário, acho que, então, essas foram as origens, e claro, né, para finalizar, eu acredito que realmente o que deu ensejo foi a realidade de congestionamento, de jurisprudência defensiva do STJ, que teve que dar essa resposta, assim, para refrear um pouco o número de processos. A gente tem aí no Anuário de Justiça, enfim, várias pesquisas, a quantidade de números, né? Agora eu não tenho aqui precisamente, mas no último ano, o que cresceu, né, é exponencial o número de processos de recurso. Então, para o número de ministros, né, são 33 ao total, não há como, parece que dá uma média de 10 mil processos para cada ministro. Então, realmente, muito difícil julgar com qualidade, com a atenção necessária, né, com esse congestionamento. Então, eu acho que também foi essa realidade,
e a resposta negativa que o STJ estava dando na prática, de jurisprudência defensiva, de excesso de formalismo, né, e da zona de penumbra que se estabeleceu entre STJ e STF, que fica o empurra-empurra. O STJ fala, não, a questão é constitucional, vai para o STF vai lá e diz, não, a questão é só ofensa reflexa, a Constituição não é direta, volta para o STJ. E aí essa zona de penumbra que o Marinoni fala, né, é um outro problema também. A falta de definição dos papéis das cortes, não é? A doutrina vem tratando isso há mais tempo, Marinoni, Mitidiero, Zanetti, enfim, né, eu também tratei disso, então, eu acho que vem nesse contexto, Ive, para te responder. Tem direito comparado, tem repercussão geral no recurso extraordinário, tem um contexto de congestionamento e tem a necessidade de redefinição dos papéis das cortes, né, tanto o STJ quanto o STF, para funcionarem melhor e mais adequadamente. Acho que é esse o contexto para surgir essa emenda constitucional. Perfeito, Gisele, muito obrigada pela aula, adorei. Não é, Dulce? Isso, perfeito, Gisele, excelente explicação. A gente queria saber de você também aqui, Gisele, em que consiste, dentro da nossa realidade, em que consiste essa relevância e quais são os critérios que foram estabelecidos pela Emenda Constitucional 125 do que seria a relevância? Perfeito, Dulce. Essa é uma pergunta muito importante, central. Inclusive, a gente vem conversando, né? A gente tem grupos que a gente compartilha, a gente sabe o que eu vou dizer agora aqui mais publicamente. É uma grande questão, e eu conversei também com a querida Ana Beatriz Presgrave, que é contra, né? Se posiciona bastante contra. Eu até já adianto que eu não sou contra, tá? A emenda constitucional, eu sou a favor, porque assim como a professora Tereza Rodalvin, né, também já se manifestou, eu acho que é inegável a dificuldade que se encontra o STJ e a carga de trabalho, e algo tinha que ser feito. O problema é como é feito e a redação dessa emenda constitucional, que é o que a Ana Beatriz também, né, nós concordamos, uma live que fizemos pela Tribuna Bepiana, recentemente, né? O problema é assim, talvez a falta de reflexão, a falta de diálogo com a academia, com a doutrina um pouco maior, né, para que se traga uma redação mais consentânea dessa emenda. Porque, Dulce, a tua pergunta traz isso à tona. O que é relevância? Não está bem especificado isso no texto da emenda constitucional. O que é relevância? O que é uma matéria relevante? O que nós temos no texto da emenda? Nós temos critérios que estabelecem quando há presunção de relevância. Ou seja, quando é que necessariamente, independentemente de demonstração argumentativa, aquela matéria, aquela causa, ela ostenta relevância. E aí nós temos alguns critérios equivocados, como, por exemplo, a questão, né, monetária. Causas acima de 500 salários mínimos, né, é um dos critérios. Tá? Causas acima de 500 salários mínimos teriam relevância presumida. E aí eu não preciso ter o ônus argumentativo de mostrar que aquela matéria é relevante, transcende a importância particular, né, das partes envolvidas, tá? Mas será que esse critério é um critério adequado? E causas de menor valor econômico, mas que possam ter repercussão e importância para a sociedade, e que precisam ser enfrentadas pelo STJ e pacificadas, né, por aquele tribunal. As ações penais, por exemplo, né, não tem definição de mínimo de valor. Então, se colocou essa distinção entre ações cíveis e penais. As penais não têm um valor mínimo, as cíveis têm. Tá? Tem um outro critério, Dulce e Ive, que também me inspira preocupação, eu acho que talvez a vocês também, né, e a maioria da doutrina, causas que contrariem a jurisprudência dominante do STJ. Número 1, jurisprudência, por que não tratamos de precedentes? Que eu sei que isso é uma estrela, mas mesmo assim, o CPC não está querendo instituir um sistema de precedentes? Ele não fala no 926 nisso? Ele não o rol de precedentes formalmente vinculantes no 927, não é essa a ideia, né? Embora o próprio 926 fala de jurisprudência estável, íntegra e coerente, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que, enquanto nós temos lá o 1035, né, 927, a ideia de precedentes, a gente insistiu, a gente não, a emenda, né, insistiu na ideia de jurisprudência. Esse é um problema. Jurisprudência dominante. Como é que a gente vai ter a definição objetiva do que é a jurisprudência dominante, especialmente no STJ? Colegas, que vocês bem sabem, porque tratam aqui sempre sobre isso, como é difícil. Eu não tenho dentro do STJ, muitas vezes, a pacificação de uma mesma matéria, pelo contrário. Eu tenho divergências absurdas, eu tenho instabilidade, mudança. Né? Se não fosse os embargos de divergência, meu Deus, né? A problemática é que não ia ser para corrigir esses problemas. Então, o que é
Jurisprudência dominante. Existe jurisprudência dominante? Qual é o critério? Jurimetria? Como é que a parte vai demonstrar A advocacia está confusa, não sabe de que maneira vai demonstrar isso. Está impreciso, né? Então, esse critério de causas que contrariam a jurisprudência dominante, ele é um critério complicado, porque gera dúvidas. A questão financeira, né, ou monetária ali, dos 500 causas acima de 500 salários mínimos, são outro critério. Ações penais, ações que tratem de improbidade, ou que possam levar à inegibilidade. Então, questões, né, que envolvam, tá? Repercussões de cunho político, etc. Tem alguns critérios ali estabelecidos, mas, a meu sentir, em nenhum momento a emenda fala de modo objetivo o que é relevância. Claro que a gente pode pensar, não, mas, Gisele, isso é um preciosismo, porque se está seguindo a linha da repercussão geral, então, é claro, e trazendo do sistema comparado, como tu bem disse, é o que transcende a esfera particular. Né? Então, são questões transindividuais, questões coletivas, questões que podem trazer repercussão social, econômica, política, como o caso da repercussão. Vamos pensar por analogia a repercussão geral. Tudo bem, eu concordo que tem simetria entre repercussão geral e relevância, mas isso não está expresso na emenda constitucional. E tanto não está expresso, colegas, que tem um outro problema, que talvez seja o que agora na sequência a gente vai tratar, mas só para já dar a linha, né? Tanto não está expresso, embora me pareça óbvio que há essa simetria, porque afinal é mais um filtro recursal, como o da repercussão geral, né, para limitar o número de recursos que chegam no STJ, então, que na emenda que instituiu a repercussão geral, tinha lá, olha, tem que ter regulamentação por lei, e essa lei vai vir em 180 dias. Tem que ter lei regulamentadora, tem que ter alteração do regimento interno do STF. Nenhum momento isso aparece na emenda 125. Só diz que vai ser nos termos da lei, mas não refere, né, que vai ter lei, quando vai ter lei. E depois ainda tem lá a previsão final, no parágrafo 3º, que a emenda constitucional entra em vigor da data da publicação. Ou seja, não, isso é de se esperar de uma emenda constitucional. Só que daí ela tinha que prever a lei regulamentadora. E em quanto tempo? Porque é essa lei que vai entrar em vacatio legis, e não a emenda. Não é? E, claro, e também a questão regimental do STJ. E isso não está claro. Então, assim, tem uma antinomia aí, né? Infelizmente, e eu não consigo, assim, a gente pode ficar na dúvida do que vai acontecer. Se vai ter aplicação imediata, já é exigível a demonstração do filtro, né? Como é que isso vai ser tratado na prática? Então, respondendo, relevância, eu entendo que é algo que transcende a esfera particular, que tem a repercussão né, transindividual, tá? A exemplo da repercussão geral. Existem critérios estabelecidos na emenda, mas critérios com imprecisões terminológicas e que deixam dúvidas, tá, para o manejo desse filtro recursal. Perfeito, Gisele. Eu acho que acredito que deve querer fazer algumas considerações, talvez, antes de passar para outra pergunta. Eu tenho a impressão que, eu só acrescentando um pouco aí, eu tenho a impressão que, assim como acontece na repercussão geral, o que é relevância, o STJ vai definindo aos poucos o que é relevância, o que é que ele entende naquela questão ser relevante. Então, eu acho que essa definição vai vir aos poucos. Talvez a lei dê mais alguns critérios, acrescente alguns critérios que possa definir melhor, mas eu acho que a definição, propriamente dito, ficará realmente a cargo do STJ, é a minha impressão. Mas e você, Ive, o que é que você acha? Bem, assim, eu compreendo, concordo, assim, com o que a Gisele falou. Me parece que pela equivalência dos institutos, a gente pensar em relevância como a gente pensa na repercussão geral, me parece o mais razoável. Ainda a gente está aqui num ambiente ainda de incertezas, né? Um pouco até de futurologia, não temos lei regulamentadora, a gente está numa fase muito inicial, né? A emenda foi promulgada na semana passada, então me parece que pode ser uma tendência natural do STJ ter como espelho a repercussão geral para fazer o contorno da relevância. Eu penso que, na verdade, eu não sou tão favorável a essa emenda, mas eu acho que se a ideia for essa mesmo, o que me parece um raciocínio intuitivo nesse primeiro momento, a emenda falou menos do que deveria, não só poderia, como deveria, e deixou uma missão muito importante
para essa lei regulamentadora, que é a missão de incluir mais hipóteses de relevância presumida. Porque, e aí só 2 exemplos para a gente trazer aqui para a discussão, Gisele, também queria te ouvir. Primeiro exemplo, e que deveria estar como hipótese de relevância presumida, são as ações coletivas. Porque a gente está falando aqui de um tribunal que, conquanto, por via de emenda, tenha colocado um filtro, continua com a missão constitucional de uniformizar o direito federal. Então, se a ideia é destacar casos de relevância, de transcendência, de interesses individuais, as hipóteses de ações coletivas, no meu entender, necessariamente já deveriam estar destacadas como relevância presumida. Porque o impacto transindividual é discutível e qual não seria a questão relevante se a missão do STJ unificar a jurisprudência, a interpretação do direito nacional. Então, assim, para mim, a emenda cometeu aí uma omissão gravíssima. Um outro ponto que o STF já vem relegando e que tem o medo do STJ entrar nessa mesma trilha, que é relegar a apreciação de garantias processuais fundamentais. Uma das primeiras decisões, né, afetações no STF para decisão sobre repercussão geral, de uma das primeiras, talvez uma das 50 primeiras, a gente já está falando aí de quase 1000, né, se não me falha a memória, foi para dizer que violação, ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal, não tem repercussão geral. Então, assim, garantias que estão previstas na Constituição e que são garantias fundamentais, individuais, processuais, constitucionais. O meu receio é que essas mesmas garantias continuem sendo repelidas pelos tribunais superiores e também, eventualmente, sejam repelidas pelo STJ, e aí a gente realmente vai entrar aí numa terra de processo sem lei, literalmente, porque a gente não vai ter tribunal superior algum para fazer um controle da aplicação de garantias processuais fundamentais. Então, assim, essa para mim foi uma outra lacuna, assim, espantosa, que ficou no texto da emenda constitucional. Então, assim, minha preocupação é que, e você bem destacou, a gente não está falando aí de um texto que correu do dia para a noite. Esse ano realmente teve uma tramitação muito rápida, mas isso é discutido há 10 anos. Então, assim, muito me admira em 10 anos não ter havido um amadurecimento para pelo menos pensar nessas 2 hipóteses. Concordo, Ive, concordo. Acho que a questão das ações coletivas, né, os direitos transindividuais e coletivos é uma falha, uma lacuna grande da emenda. Isso tinha que estar nos critérios de relevância presumida. Ainda bem, né, que ali, pela redação, quais matérias que são de relevância presumida, claro, não exclui a possibilidade de argumentativamente demonstrar que outras questões, outras matérias que não estão ali contempladas também tenham, mas acontece que isso aí já determina-se um ônus, né, aí de fundamentação, de argumentação, e até o tratamento, como tu disse, das garantias processuais, né, Ive, porque um tratamento desigual, o recorrente que tem ali, né, a matéria prevista como presunção de relevância tem a tranquilidade que o recurso vai ser admitido. Aquele que não tem, mas por exemplo, mas deveria ser uma questão como um direito transindividual coletivo, tem esse ônus. Então, é um tratamento já desigual, né? Já está ferindo garantias processuais constitucionais. Então, eu concordo contigo, acho que é uma omissão grave, e sim, né? A falta de, foi o que eu comentei, eu sou a favor de que alguma coisa tinha que ser feita, né, que estava congestionado, e assim, eu concordo com esse argumento de que o STJ é o Tribunal da Cidadania e não pode virar as costas para a sociedade, e tem que realmente examinar as questões para pacificar em planos nacionais. Só que isso é um estado ideal, né, isso é o que a gente esperaria, né, do Tribunal da Jurisdição. E a gente não pode trabalhar com o ideal, trabalhar com a realidade. Na realidade, não estava funcionando bem, não estava dando uma boa prestação jurisdicional.
Mas eu, né, me preocupo e acho que a resposta que foi dada não foi uma resposta refletida, né? Se tivesse chamado, por exemplo, a academia, a doutrina, ou técnicos, né, para conversar ao longo da elaboração e dos ajustes do texto final de lei, como teve agora mais ao final, talvez a gente tivesse chegado em uma redação mais consentânea, mais evoluída, né? Mais técnica, né? Isso não aconteceu. Então, assim, esse tramitar legislativo foi questionável, as falhas estão aí, eu concordo, e me preocupa também, como eu disse, eu tenho várias preocupações e várias críticas a fazer ao texto da emenda. Concordo que com a inserção do filtro, com a ideia da relevância, e se bem manejada, talvez ela funcione bem. O problema é se vai ser bem manejada, né? Agora, essa questão, Ive, por fim, da lesão às garantias, né, processuais, na prática já vinha acontecendo, né? Olha que vamos pegar um exemplo aqui, o que é aquele precedente do STJ com relação à comprovação necessidade de comprovação na segunda-feira de carnaval, né? O apego excessivo né? O apego excessivo ao formalismo ali, tá? Daí teve modulação de efeitos que permitiu que se comprovasse a tempestividade depois, né? Mas e os outros feriados? Lembra? Corpus Christi era a mesma situação, o STJ não aceitou. Não, o caso julgado foi só a segunda-feira de carnaval, e era exatamente a mesma situação, né? E não houve essa extensão, por questão de ordem ali que eles colocaram. Então, isso é um formalismo exacerbado que não está consentando com as normas fundamentais processuais lá, né? Da instrumentalidade, né? Da análise do mérito, que a gente sabe que estão lá. Então, isso já vem acontecendo, né, Ive? Eu concordo, eu acho a tua preocupação legítima, eu também, né, acompanho essa linha, mas alguma coisa tinha que ser feita. Só acho que o texto, ele tem omissões e lacunas, que eu espero, como a Dulce colocou, Dulce, eu também tenho esperança que o STJ vá fazendo isso, né, vá modulando isso ao longo do tempo, porque a gente também sabe que lei também não tem como ser completa, sempre vai faltar alguma coisa, sempre vai ter uma previsão que vai escapar. A minha preocupação é o manejo que vai ser agora. Porque como a ideia dessa emenda ela vem uma preocupação numérica, quantitativa, reduzir números, isso me preocupa, né? Porque é uma questão de administração, né? Aí judiciária, né? E aí não pode ser esse o escopo, né? Então vamos ver se na prática vai funcionar bem. Mas eu concordo, sim. Só fazendo uma observação aqui para vocês. O fato de haver algumas presunções de relevância não significa dizer, e aí eu estou fazendo uma visão que a gente vê muito isso em relação à repercussão geral também, que o fato da lei a emenda estabelecer que existem algumas presunções de relevância, não significa que a parte não precise demonstrar que, no seu caso, a relevância. Então, como a gente falou agora há pouco, talvez em algumas situações uma parte já conte com a presunção de relevância, mas o fato dela contar com essa presunção de relevância não significa que ela não vai ter que demonstrar, no seu caso concreto, que há relevância, porque a gente não admite aquela relevância, assim, uma relevância emprestada. Então, você precisa demonstrar. Então, esse ônus, na verdade, de demonstrar relevância, vai surgir para todos, ainda que já tenha sido reconhecido, assim, pelo menos ao meu sentir, vendo o que acontece hoje na repercussão geral, porque, de fato, eu tenho um olhar para esse instituto sempre buscando o que a gente já faz com relação à repercussão geral. Então, assim, acho que nesse ponto, todos terão que demonstrar a relevância na sua peça. Melhor fazê-lo, tem razão. Bem, seguindo até um pouco da sua fala, Gisele, na pergunta anterior, né? A gente estava falando o que consiste, falamos sobre critérios, né, que já existem, objetivos, e outros que serão trazidos por lei, outros que serão fixados pela jurisprudência. Uma questão que está bem badalada em todos os textos que estão sendo publicados sobre emenda é a questão da aplicabilidade imediata. Então, queria saber de você, considerando a menção que é feita no texto, na nova redação inserida aí na Constituição sobre nos termos da lei, e, ao mesmo tempo, né, o artigo 2º da emenda diz esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Como que a gente fala em aplicação imediata? Tem, não tem? Tem um pouco? O que você acha? Pois é, Ive, essa é pergunta de milhões, né? Essa é pergunta de milhões. Né, nós já adiantamos aqui um pouco no nosso debate, tá?
Está mal posto, tem uma antinomia, né, infelizmente, na redação da emenda. Eu estava lendo um texto acho que do Leonardo Carneiro da Cunha, muito bom no Conjur sobre isso, e também tem um do Dierle, que também trata disso. Quem acompanhou melhor, mais de perto, o tramitar legislativo, percebe que a mens legis, a ideia do legislador, não era deixar restrito a esfera constitucional, a emenda, o que é relevância, né, e como é que tá, o que tem relevância e como é que tem que se demonstrar, qual é o requisito, qual é o quórum para dizer que não tem, que é 2/3, né, como está ali no texto da emenda. Essa é a ideia, era relegar a previsão da emenda constitucional, tá? Porém, a gente sabe que isso, né, na prática é delicado, é difícil, né, e não está bem posto, a emenda não é completa, e a própria emenda diz nos termos da lei. Então, a gente não tem como não seguir o raciocínio analógico do que aconteceu com a repercussão geral no recurso extraordinário, seja pela simetria dos institutos, né, pela assim, equivalência de escopos, né, que os dois filtros têm, seja pela própria função nomofilásica dos recursos, né, de uniformização, tá, da jurisprudência, né, seja no plano constitucional pelo STF ou no plano infraconstitucional pelo STJ. Então, como essa função ela é, né, equivalente, tá, aí ela é comum às cortes, né, superiores, ao STJ ou ao STF, não tem como não pensar dessa forma analógica. E aí, se a gente for, por mais que a ideia, né, do legislador originário fosse deixar de restrito à emenda constitucional, e, portanto, não dá para esperar, não dá para contar que vem uma lei regulamentadora, né? A emenda constitucional escreveu nos termos da lei, trouxe uma antinomia, trouxe uma dúvida razoável, né? E ainda nós precisamos pensar, usar o raciocínio analógico, né, para todos os argumentos já expostos, da repercussão geral, tá? Que teve lei regulamentadora e teve alteração regimental do STF. Aliás, não tem como o STJ não ajustar e não fazer previsão do regimento interno, né? Tem a súmula também, uma coisa que a Tereza trouxe num texto, no Migalhas, tem a súmula 182 do STJ, que fala ali, né, que vai ter que ser alinhada. Todas as questões federais vão ter que ser demonstradas a relevância, todas no capítulo impugnado, né? Então, isso é uma outra questão que vai ter que também, como a Dulce falou, na prática vai ter que se estabelecer, vai ter que se esclarecer e se estabelecer. Então, por mais que talvez fosse essa ideia, esse escopo do legislador, me parece que não há como, né, a gente não pensar e não esperar uma lei regulamentadora. Eu li uma entrevista do Humberto Martins, presidente do STJ, já dizendo que agora o próximo passo é trabalhar num projeto dessa lei regulamentadora. Então, até o próprio STJ já está entendendo e aceitando que tem que ter regulamentação e um ajuste regimental. Acontece que, tá, mas o que tu orienta para a prática? O que tu acha, José? O que tu faria ou está fazendo? Eu, sem dúvida alguma, né, já estaria fazendo, tá, a preliminar de demonstração de relevância no recurso, nas razões do recurso especial, e eu, né, por cautela, não estaria contando com a espera dessa lei, que deve vir, tá? E aí essa lei deve ter uma vacácio, né, vacácio legis, tá? Eu acho que essa deve ser a lógica, mas como isso não está claro, e como é um afã, assim, muito grande, né, o STJ fez esse lobby forte lá no Legislativo, a toque de caixa para passar, que essa é a verdade, isso foi um lobby forte do STJ, uma preocupação, né, com a administração do funcionamento do STJ. Então, a gente pode esperar tudo, e, sinceramente, colegas, eu não sei o que vocês pensam, mas eu do STJ espero tudo, né, porque já veio cada absurdo, assim, desarrazoado, que eu espero tudo. Então, eu indicaria, eu tenho visto que os colegas que estão escrevendo também têm indicado isso por cautela, já a demonstração para a prática forense. Embora, por todos os argumentos aqui trazidos, a gente, né, deverá haver a norma regulamentadora e o ajuste regimental aí, né, também do regimento interno do STJ com relação à questão. Espero que em breve. E aí, Vivi, você quer fazer alguma consideração? Eu andei conversando sobre isso, eu tenho a impressão que o Instituto da Relevância existe já, então a gente já tem
Ele já surgiu, ele já existe no mundo. A demonstração da relevância, inclusive na admissibilidade dos recursos excepcionais também, alguns colegas perguntaram, e agora, o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai trabalhar agora com esse requisito? Veja, a gente agora, pelo menos ao meu sentir, eu penso que a gente não vai fazer nada. A gente vai aguardar, porque eu não tenho o que fazer. No primeiro juízo de admissibilidade de recursos excepcionais, o que é que eu vou fazer? Eu trabalho lá no 1030, eu não tenho o que fazer, eu não tenho o que fazer com relação a isso. Mas, assim, eu acho que na condição de advogada é importante já demonstrar, talvez, a relevância, que é uma coisa que será preciso demonstrar sempre, mesmo quando tem presunção de relevância, como a gente fez. Então, eu acho que essa demonstração da relevância já é importante, até porque possa ser que no seu processo a relevância passe a ser reconhecida pelo STJ justamente da sua demonstração. Eu acho, então, que essa demonstração já está valendo. Agora, o que é que a gente pode exigir do recorrente? Eu acho que eu tenho a impressão que realmente depende de regulamentação de lei. E você, Ive? Só mais uma questão, assim, e ainda tem a questão intertemporal, né? Daí tem que ser também, assim, acórdão publicado após entrar em vigor essa lei regulamentadora e o ajuste mental do STJ. Isso é uma questão bem complicada, Gisele. Eu participei de um evento semana passada e a conclusão que a gente chegou, e aí eu até falei com o Ive depois, Ive, você ia me matar se você me visse conversando nesse evento. E a conclusão que a gente chegou no evento é que quando o STJ disser isso aqui tem relevância, a gente aplica para tudo para trás. Então, no filtro, eu aplicaria também, e até tem um colega lá do STF, é o que vem sendo, quando o STF diz que aquilo tem repercussão, tem. Então, tem para tudo, os processos que chegarem a gente está aplicando. E aí, você fica à vontade para brigar, mas assim, eu tenho impressão que será assim, quando o STJ disser isso é relevante, isso é relevante. Eu vou considerar que isso é relevante, isso não vai deixar de ser, isso não era, não era não relevante, é irrelevante e é irrelevante. Eu tenho a impressão que esse será o caminho, mas, de fato, é uma questão preocupante, mas eu acho que isso até do sistema de precedentes, ele funciona assim, e talvez a gente vá vivenciar isso. Mas foi um ponto interessante que você falou, Gisele, que eu acho que a gente vai ter que se preocupar com essa questão do direito intertemporal, da aplicação do que é relevante. Eu compartilho de todas as preocupações, né, Gisele, que você colocou, que Dulce colocou também. Dulce trouxe uma questão aí bem polêmica e preocupante, principalmente, né, para o jurisdicionado. Qual é a minha ideia sobre esse assunto da aplicabilidade imediata? Me parece que as hipóteses de relevância presumida já possuem aplicabilidade imediata. Então, eu acredito que os recorrentes têm o ônus de demonstrar se for uma ação penal, que é uma ação penal, se for uma causa com valor, né, econômico acima de 500 mil, 600 mil, né, 500 mil salários mínimos, tem que demonstrar. Se for uma causa cujo acórdão afronta jurisprudência dominante, já tem o ônus de demonstrar. Então, me parece que as hipóteses de relevância presumida já existe um ônus do recorrente, porque não é porque existe a relevância presumida que o recorrente não tem o ônus de encaixar o seu caso à hipótese. Então, isso me parece que já poderia ser cobrado. Com relação a outras questões que estão fora daquelas hipóteses já elencadas, né, como relevância presumida. Como a Gisele falou, existe aí um vácuo normativo, e o que me parece é que, para uma ausência de lei, a gente tem que usar os critérios previstos, né, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, a gente deveria se utilizar da analogia e colocar, e usar por analogia a lei, as normas que já disciplinam a repercussão geral. Eu acho que seria uma forma de superar esse temporário, a gente não sabe quanto tempo teremos esse vácuo. Eu compreendo o entendimento do ministro Humberto, que é o atual presidente do STJ, e me parece, inclusive, lúcido e claro e o mais coerente, que seria aguardar a edição de lei regulamentadora. No entanto, em dias, a gente vai ter a troca de bastão. Não sei como a ministra Maria Tereza vai pensar, não sei como que o NARÉ, que é onde está nosso gargalo no STJ, o que eles vão pensar.
Então, assim, e se o NARÉ ou as vice-presidências dos tribunais ordinários desenvolverem um raciocínio parecido com o que eu estou falando, a gente já precisa estar preparado para isso. Então, assim, o que me parece lógico, coerente, técnico, racional, esperar a lei regulamentadora. Mas o que me parece surpreendente e amedrontador é a possibilidade de se desenvolver um raciocínio como que eu acabei de colocar. Então, eu acho que todos os advogados que precisarem fazer um recurso especial a partir da vigência da emenda constitucional já deveriam estar preparados dessa forma. O ônus argumentativo de mostrar que o seu caso já se enquadra na hipótese normativa prevista na Constituição ou aplicação por analogia da disciplina da repercussão geral. Não correria o risco de não colocar nada, como deveria, que seria o certo, esperar a lei regulamentadora para a gente ter contornos mais firmes. Então, assim, eu concordo com o que vocês colocaram. No entanto, eu acho que como é possível a construção de um raciocínio minimamente razoável pela aplicação imediata, a gente não pode correr esse risco, assim, não pode colocar o interesse, né, do jurisdicionado, dos nossos clientes, eu como advogada, à mercê aí do que pode ser uma interpretação plausível, minimamente plausível. O que vocês acham? É isso aí, eu concordo com você. E aí, Gisele? Concordo plenamente também, né? Inclusive, a gente estava até ontem num grupo, acho que vocês estavam também. A gente fica nessa cautela, todo mundo vai colocar, né, já preliminar, a partir de agora, por cautela, por receio, por medo, e aí a gente referenda aquilo que a gente, né, aquilo que a gente não concorda. A gente referenda o equívoco com a nossa postura, e assim o sistema forja uma situação. Mas o que a gente vai fazer, né? Não somos nós que estamos no poder, não somos nós que decidimos. Então, assim, eu acho equivocado, eu acho que não é razoável, não é coerente, eu acho que mudar as regras do jogo com em curso não é algo que prestigia a segurança jurídica, que é um pilar do nosso Estado Democrático de Direito, né? Não acho adequado. Porém, a gente sabe que, né, na prática, os interesses são outros e o que pauta realmente o movimento institucional são outras, né? Acho que a Dulce, que está mais nos bastidores, entende melhor ainda, e ela está concordando ali, então acho que é por aí mesmo, né? Nossa impressão de advogada, porque a gente está do outro lado, né? Eu e a Ive. E aí, na prática, né, a teoria é diferente. Então, eu lamento, né? Mas eu acho que a cautela é essa. Até porque eu esqueci de falar, mas ainda tem o artigo, acho que 3º, não sei, das normas fundamentais do CPC, que fala que lei processual tem aplicação imediata aos processos. É mais essa, né? Então, assim, né? Instrumental para interpretarem como quiserem existe, né, gente? Então, tudo pode acontecer. A gente vai ter que ver o que vai acontecer na prática aí. As regras do jogo vão ser ditadas pelo STJ. Pois nem tinha me dado conta disso que bem colocou, vai mudar a presidência, mais essa. Tem mais essa. E então, né, vamos agora ter que aguardar, mas vamos se preparando nós, né, da praxe forense aí, já preparando sempre as preliminares, tá, de arguição de relevância, né. E essa questão, Gisele, da preparar preliminar, nós aqui estudamos, eu sei que vocês estudam muito, mas é incrível como a gente vê tantos recursos extraordinários, a gente vê sem uma preliminar bem tratada da repercussão geral. Então, assim, isso para a gente é uma coisa talvez que a gente já tem noção disso, mas muitos recursos, as partes não têm essa noção, então é muito importante caprichar, de fato, nessa preliminar, no caso vai ser da relevância, como é da repercussão geral, a gente aplica muito a súmula 284 nessas situações, né, porque a preliminar não vem bem fundamentada, então, assim, é preciso muito cuidado com isso. E por mais que aqui no quarto excepcionais a gente tenha essa questão, esse debate crítico também, né, Ive, eu também procuro sempre passar um pouco do que eu vejo na realidade, para que as pessoas estejam prontas para o que elas vão encontrar. Então, por mais que a gente queira criticar, não adianta a gente sonhar e não estar preparada para uma situação que vai ocorrer com a gente. Então, a gente tem que estar pronto para tudo, né? E, assim, nossa proposta também é esse debate para estar pronto para tudo. Mas é isso, Gisele, muito obrigada pela sua participação, foi maravilhoso. E aí, Ive? Querida, eu só queria te agradecer, enfim, a sua disponibilidade em dividir conosco, com todos que nos assistem, seus conhecimentos,
seu entendimento sobre a matéria. Já fique convidada aí para a próxima. E agradecer de coração aí você ter participado para falar sobre esse tema ainda tão espinhoso, né, conosco. Isso, um tema que a gente ainda vai aprender bastante, mas vamos lá, né? Continuamos estudando ele. Muito é novidade obrigada. para todas nós, né? E desafio mesmo, então, mas eu acho que é isso, é a nossa função também. Nós que não só labutamos na prática, né, mas nós que também estudamos o processo, o direito. Então, uma alegria minha, acompanho o projeto de vocês, acho ele extraordinário, de novo, né, para usar o objetivo do projeto, e importantíssimo, né, importantíssimo mesmo. Então, por isso que eu queria também participar e contribuir de alguma maneira. Agradeço o convite e sigo à disposição de vocês. Ô, Gisele, muito obrigada. De fato, a gente tem essa preocupação de fazer um debate prático também, e trazer questões pontuais que muitas vezes não são enfrentadas nos livros, são problemas assim. Muitas vezes eu estou falando de uma questão lá na Vice, e aí eu lembro que eu fiz esse encontro com o Ive no Quarto Excepcionais, então às vezes a gente aqui toca na ferida. Então, por isso que eu debato. Você já está convidadíssima para participar de outros episódios com a gente. Foi uma satisfação enorme, Obrigada. não é, Ive? Com certeza. E agradeço a todos. Até o próximo Quarto Excepcionais. Até o próximo Quarto Excepcionais. Obrigada, Mar. Tchau, tchau a todos.